capítulo 14, e se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto e se colocar de pé em reverência ao Deus da palavra. Mateus 14, a partir do versículo 22. Diz assim, Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os seus discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra lida. Espírito Santo do Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações e traz a reflexão daquilo que precisamos, ó Pai, deixar diante do teu altar. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade para se assentar. Jesus, de fato, em cada uma das suas, dos seus passos, em cada uma das suas manifestações e em cada um dos momentos que ele se relaciona com os seus discípulos ao longo dos evangelhos e ao longo de toda a história, ele revela algo especial. Sabe, Jesus é uma figura única e o seu poder, as manifestações e milagres faziam parte da sua essência e se revelavam em cada passo que Jesus dava ao longo da sua vida ministerial. Jesus, de fato, manifesta e opera maravilhas e realiza o extraordinário. E sabe, uma das coisas que, por vezes, nós temos o desafio ao longo da nossa caminhada de fé, é de confiar de fato que Jesus ainda opera o extraordinário. Ainda realiza sinais e maravilhas, ainda opera grandes milagres e manifesta, obrigado, querido, e manifesta o seu poder. Um dos grandes desafios para muitos de nós, porque nós temos a tendência de, ao longo da nossa caminhada, permitirmos que a racionalidade e, por vezes, o entendimento humano tomem o lugar da fé, tomem o lugar da expectativa de que Deus realize algo além da nossa capacidade e poder, se é assim que podemos dizer, humanamente falando, do poder e capacidade que nós possuímos. Jesus não se limita e nem tampouco opera na esfera humana. Ele, pelo contrário, através da sua graça e poder, majestade e glória, ele vai além da capacidade e da esfera
e expectativa humanas. E nesse texto nós podemos mais uma vez sermos advertidos, se assim eu posso dizer, e confrontados por essa verdade, que Jesus opera grandes coisas, que realiza maravilhas, e que a fé, ela não é parte de, vamos dizer assim, um combo que nós adquirimos ao tomarmos uma decisão ao lado de Jesus. A fé é o combustível que nos movimenta e nos impulsiona a cada vez mais permanecermos nessa escolha em seguir a Jesus. Sem fé, a palavra vai dizer que é impossível o quê? Agradar a Deus. E se há uma coisa que o homem dos nossos dias, o ser humano da nossa era, precisa de fato aprender, é agradar a Deus por meio da sua fé. E é verdade que fé nunca foi algo muito fácil e nem tampouco natural à experiência humana e em sua relação com o Senhor. Se eu e você olharmos para os evangelhos, nós vamos poder perceber que muitos que experimentaram milagres e maravilhas da parte de Jesus foram confrontados por sua ausência de fé. E talvez uma das grandes verdades é que nós, ao longo desse tempo, temos por vezes sendo movidos e, de certa forma, confrontados pelo Espírito Santo do Senhor a andarmos mais em fé. A fé é essencial para a experiência com Deus. E a gente pode perceber essa verdade nesse texto. Quando nós olhamos e vemos Jesus, depois de grandes sinais e maravilhas, de uma grandiosa operação e manifestação do seu poder em meio a uma grande multidão, onde ele alimenta aqueles homens e mulheres e crianças com pães e peixes, onde ele realiza algo majestoso, depois de ensiná-los e adverti-los acerca do reino de Deus, Jesus, nesse tempo, ele se despede dos seus discípulos e os envia a um barco para que eles pudessem tomar rumo em direção ao outro mar, ao outro lado da margem daquele mar, e ele pudesse então, a partir daí, ter um tempo a sós. Sabe, uma das coisas que nós, nesse tempo, podemos por vezes perceber, é que o ser humano dos nossos dias, ele tem uma dificuldade imensa de aprender a viver sozinho, ou de ter o seu momento a sós, não apenas com Deus, mas a sós consigo mesmo. O ser humano é incapaz, dos nossos dias, é incapaz por vezes de ter a percepção acerca dos seus erros e falhas, acerca das suas limitações, acerca daquilo que ele precisa romper e por vezes trabalhar para melhorar em sua vida, em seu relacionamento com Deus e com as pessoas. E tem uma dificuldade também imensa de identificar as suas qualidades. Ou não é assim? Se eu perguntasse a você rapidamente nessa noite, liste para mim em apenas 10 segundos 5 áreas de limitação. Não vou falar defeito, porque parece que veio com problema de fábrica e você não veio com problema de fábrica, amém? Não veio. Mas algumas áreas e debilidades que você precisa trabalhar, você seria capaz de listar em 10 segundos 5 áreas. Porque nos falta, por vezes, um tempo a sós, não apenas para orar, mas para entender que o Espírito, às vezes, nos levará a termos percepções acerca de áreas que precisamos melhorar em nossa vida. Agora, se de fato não nos dedicarmos a ter esse momento a sós com o Senhor e com nós mesmos, como identificaremos essas áreas? Como aprenderemos a amar a nós mesmos como amamos os próximos ou aqueles que estão ao nosso redor? Nós vivemos em uma era onde as pessoas têm uma necessidade imensa de serem aprovadas pelas pessoas.
postam, por vezes, uma quantidade gigantesca de conteúdo na internet, não apenas para monetizar, né? Porque tem gente que busca isso, né? Ganhar a vida na internet. Quem aqui já pensou nisso? Ninguém, né? Seria bom, né? Seria bom ganhar a vida só postando conteúdo. Mas muitos de nós, por vezes, o fazemos não apenas para, quem sabe, obter algum retorno material, mas para obter aprovação daqueles que nos cercam, para obter palavras de incentivo e elogio, palavras de encorajamento, porque, por vezes, temos sido superficiais em nossa relação com o Senhor, superficiais em nossa relação com nós mesmos, superficiais em nossa compreensão do quanto de fato nós somos amados e chamados para viver um relacionamento extraordinário com o Senhor. E esse texto é interessante porque Jesus, ele se preocupa em despedir as multidões, em despedir os seus discípulos e ter um momento a sós. A preocupação não era o quanto eles estariam longe dele, mas o quanto ele estaria longe do Pai e longe de si mesmo. Sabe, nós temos uma preocupação por vezes, o quanto estão distantes aqueles em que, ou com quem nos preocupamos, ou a quem esperamos cuidado, ou dedicamos atenção. Nos preocupamos o quanto as pessoas estão distantes de nós, mas a pergunta que fica é: será que temos nos preocupado na mesma medida em relação ao quanto nós estamos distantes ou não do Senhor? Porque a palavra de Deus já vai falar que os nossos pecados ou erros e falhas fazem separação entre nós e o Senhor, nos distanciam dele. Por isso, eu acredito que esse texto nos chama a atenção para algo muito especial, não apenas para o milagre, não apenas para a poderosa operação do poder de Jesus na vida e na realidade dos discípulos naquele momento, mas para a preocupação que Jesus carregava consigo em se manter conectado com o Pai. O milagre, ele não precede a intimidade. O extraordinário não substitui a proximidade e o relacionamento com o Senhor. Antes do milagre, antes do poder extraordinário revelado por Jesus na vida dos discípulos, ele se preocupa em manter a chama da intimidade acesa. Como vai a sua intimidade com o Pai? Às vezes o milagre, às vezes o extraordinário ainda não aconteceu, não é porque falta poder na fonte, mas porque falta intimidade em quem busca isso. Entenda, esse texto é especial, porque Jesus, mais uma vez eu repito, se preocupa em despedir as multidões e orar sozinho. Mas o texto também nos diz que a noite cai, a tarde se vai. Jesus estava ali, investindo tempo, se aproximando do Pai, se mantendo em intimidade com o Senhor, e os discípulos já estavam longe. Em João, nós vamos ver que a distância eram de 5 a 10 estádios, se eu não me engano, e mais à frente nós vamos poder perceber que Jesus vai, diante do texto, nós somos confrontados nessa verdade, que ele vai em direção aos seus discípulos, caminhando por sobre as águas. A distância estimada era de 5 a 6 quilômetros. Quantos aqui conseguem caminhar 5 a 6 quilômetros? Amém? Eu consigo 500 metros hoje, 200 amanhã, e assim vai, gradativamente. Amém? Misericórdia, irmãos. Orem por mim. Mas imagine você que eles estavam
a essa distância aproximada, mar adentro. Quantos já fizeram uma viagem no mar? Já? Ai, que bênção, pescou em mar alto, foi no cruzeiro, né? O único cruzeiro que eu vi é aquela nota antiga. Mas eu fico imaginando, queridos, tentando ter uma dimensão da realidade daqueles homens. A noite veio sobre eles, Jesus ficou horas, parte da tarde, início da noite, e já em alta madrugada, por volta das 4 da manhã, ele se dirige aos discípulos andando por sobre as águas. Além do cansaço de toda a trilha ministerial que eles haviam vivenciado nos últimos momentos, além do cansaço da navegação, vinha sobre eles o risco de tempestade. Vinha sobre eles uma prova que, de fato, estava além da capacidade que eles possuíam. Uma das coisas que nós precisamos entender é que, se esperamos vivenciar e experimentar o extraordinário, a nossa capacidade e habilidade precisam ser esgotadas. Entenda bem, querido, se você quer viver algo especial, sobrenatural, e desfrutar de uma intimidade profunda com o Senhor, a sua capacidade de operar isso, de alguma forma gerar essa energia e poder espiritual, que de fato você e eu não temos nenhuma, a sua capacidade de pensar que pode realizar algo especial, ela precisa de fato ser esgotada. A habilidade dos discípulos estava esgotada naquele momento, porque imagine você, por volta de 5, 6 quilômetros, adentro daquele mar, daquela realidade, daquele momento onde, vamos dizer assim, as ondas intentavam contra o barco e o vento era forte, naquele momento onde as habilidades que eles possuíam haviam, de fato, sido empregadas e retorno nenhum haviam proporcionado a eles, naquele momento, a habilidade e a capacidade deles, assim como as suas forças físicas, já haviam sido esgotadas. Muita gente hoje quer viver o extraordinário, mas tem tentado manipular isso com a sua habilidade e capacidade religiosa, com a sua oratória. Tem gente que às vezes tenta manipular o extraordinário e vivenciar algo especial da parte de Deus, por vezes se justificando na sua devoção, na sua dedicação, no seu comprometimento. Gente que por vezes tenta barganhar com Deus. Senhor, eu tenho feito campanhas. Senhor, eu tenho me dedicado no ministério. Senhor, eu tenho de fato sido fiel nos meus dízimos e ofertas, como se nós pudéssemos barganhar algo com Deus. E por conta daquilo que apresentamos, gerar em nós uma expectativa que Ele tem por obrigação realizar algo. Sabe, amados, por volta da 4ª vigília, já na alta madrugada, os discípulos amedrontados, preocupados, olham à frente e veem alguém andando por sobre as águas. Sabe, uma das coisas mais especiais é, em meio à luta e à prova, termos a capacidade de olhar para frente. Agora, a escolha quem faz de olharmos para frente ou não somos nós mesmos. Tem gente que ainda não viu Jesus diante dele, porque ainda tem sido incapaz de levantar os olhos. Ainda não foi capaz de erguer a cabeça. Ainda não teve a força necessária para olhar para o alto
E a Bíblia nos chama a atenção em diversas ocasiões a aprendermos a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Às vezes, olhar para o alto é erguer os olhos, é olhar além da limitação, é enxergar que, de fato, aquela prova, aquela luta, aquela dificuldade que temos vivenciado e que tem esgotado as nossas forças, ela não veio, não recaiu sobre nós, além da nossa capacidade. A palavra já vai dizer que sobre nós não veio provação da qual não sejamos o quê? Capazes de suportar. Portanto, amado, querido, querida, repreenda por vezes a palavra que diz que você, ou que você por vezes declara que é incapaz de suportar essa prova. Se Deus permitiu, é porque você tem poder, ou melhor, Ele derramou o poder sobre você para que você seja capaz de vencê-la. Amém? Entenda isso. Não declare aquilo que a palavra não diz acerca de você. Não viva uma expectativa ou debaixo de uma palavra que o mundo declara a seu respeito. Você e eu somos aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós podemos aquilo que o Senhor nos confia em sua palavra que podemos. Nós, de fato, temos sobre nós um poder do Espírito Santo que nos habilita, nos capacita a verdadeiramente caminharmos em fé, mesmo nas piores circunstâncias e diante das maiores provas. Nós vemos que aqueles que confiaram foram libertos da fornalha, libertos da cova, libertos da prisão, libertos de diversas dificuldades, porque aquele que começou uma boa obra sobre suas vidas foi, é e sempre será fiel para completá-la até o dia final. Amém? Jesus nos convida a andarmos por sobre as águas. É comum nós olharmos para Pedro diante da declaração de Jesus, quando ele olha, vê Jesus diante da admiração dos discípulos ao observarem o mestre andando por sobre as águas e ficarem admirados, chegarem até mesmo a pensar que era um fantasma. Pedro ouve que Jesus declara: não sou eu, tem de bom ânimo, eu estou aqui, não temam. Pedro ouve as palavras de Jesus e fala: se é de fato o Senhor, me convide por sobre as águas andar. E é comum nós olharmos para Pedro, diante desse texto, e logo à frente observarmos que ele, o quê? Submergiu. É comum nós olharmos e falarmos: nossa, mas por que ele deixou de confiar? Mas um detalhe muito importante no texto, que por vezes nos esquecemos, é que de todos os discípulos, ele foi o único que teve o privilégio de andar sobre as águas. Sabe por quê, amados? Porque por vezes, muitos de nós, assim como Pedro e os demais discípulos ouviram, muitos de nós temos ouvido Jesus falar: venha, ande comigo por sobre as águas, caminhe em fé, experimente o extraordinário, viva o sobrenatural. Muitas vezes, muitos de nós temos ouvido da parte de Jesus palavras como essa: caminhe em fé, não ande derrotado, não se sinta aflito, não seja tomado pela ansiedade, não se preocupe com o dia de amanhã, nem tampouco se permita ser aterrorizado pelas lutas e provas. Venha em minha direção e caminhe por sobre as águas, experimente o sobrenatural. No entanto, muitos de nós temos confundido a voz do Mestre e temos permitido que ele fale. No entanto, temos ouvido muito pouco. Pedro andou por sobre as águas. E a verdade é que, por vezes,
o Senhor Jesus nos chama também a fazer o mesmo. E por vezes, nós até tentamos dar alguns passos. Mas uma das coisas interessantes é que, assim como Pedro, por vezes, também começamos a submergir. Sabe por quê? Porque ainda que nós venhamos dar passos de fé, as provas, as tempestades, elas não cessam imediatamente. Ainda que nós caminhemos ou comecemos a caminhar na expectativa do sobrenatural e do milagre, as tempestades, elas não cessam imediatamente. Elas não param no momento que esperamos. Sabe, seria muito bom. No momento em que tomamos a decisão de viver o extraordinário, todas as provas e lutas cessassem. Todas as tempestades fossem acalmadas. Todas as pelejas fossem dissipadas. E todos os problemas terminassem por aqui. Mas não é bem assim. Não é bem assim, sabe por quê? A fé, ela não é demonstrada por uma escolha, mas por uma demonstração de resiliência e permanência. Só demonstra fé aquele que permanece no propósito. Talvez seja por isso que Pedro ouviu de Jesus: homem de quê? Pouca fé. Sabe por quê? Pouca fé só alimenta e só é, vamos dizer assim, algo que proporciona uma realidade especial momentaneamente. Só gera algo especial naquele momento ali. Mas a fé que de fato o Senhor espera de cada um de nós é uma fé que é demonstrada ao caminharmos por sobre as águas em sua direção, ainda que a tempestade não cesse, ainda que o problema não termine, ainda que as dificuldades não sejam dissipadas, ainda que Ele ainda esteja diante de nós, mesmo em meio à tempestade. A verdade é que Ele nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará sozinhos na tempestade. A preocupação que devemos carregar conosco é se os nossos olhos ainda estão nele, e não nas circunstâncias, e não nas provas, e não nas lutas, e não nas tempestades. Onde você tem voltado, ou para onde você tem voltado os seus olhos? A quem você tem direcionado o seu olhar? Diante de quem você tem depositado a sua fé? Em direção a quem você tem caminhado? De fato, você tem depositado o seu coração, a sua expectativa, a sua vida nas mãos do Senhor? Ainda que você tenha começado, uma das coisas maravilhosas do relacionamento com o Senhor é essa. É que ainda que nós tenhamos começado bem, em algum momento, por alguma circunstância, tenhamos naufragado ou começado a naufragar, Ele ainda assim estende as suas mãos para nós. Ele ainda assim está disposto a nos levar até o barco e a acalmar a tempestade e nos levar até o porto seguro. Eu quero, nessa noite, amado, convidá-lo a refletir sobre a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor. De quem você tem buscado aprovação? Em que nível está a sua intimidade com o Pai?
Talvez uma das coisas que tenha movido você a estar na casa do Senhor e a buscar nesse tempo a presença de Deus, sejam as lutas que você tem enfrentado, sejam elas de origem familiar, sejam elas de origem financeira, sejam elas de origem na área do trabalho, estudantil, sejam elas quais forem. Talvez o que tem movido você, assim como os homens e mulheres do início da história, do início do capítulo, que foram em direção a Jesus, ouvirem as suas palavras especiais e foram alimentados por ele, experimentaram o milagre da multiplicação, assim como tinha gente que ia em direção a Jesus, buscar uma resposta e um milagre, talvez, venha sendo essa a sua motivação. Mas uma das coisas que eu quero te convidar a refletir é sobre a sua intimidade com o Pai. Como vai a sua intimidade com o Senhor? Você tem se relacionado, dedicado o seu coração, aberto a sua vida para a manifestação e a operação do Espírito Santo de Deus, para mantê-lo de fato experimentando todos os dias o extraordinário? Como vai a sua vida de intimidade com o Senhor? Como vai a sua relação com Ele? Eu quero convidá-lo a refletir nisso, porque, amados, a intimidade é algo especial que o Senhor proporciona, mas não é algo para todos. Não que o Senhor não queira compartilhar e desfrutar de intimidade com todos, mas é para aqueles que estão mais sedentos, para aqueles que são capazes de abrir mão de algo para dedicar ao Senhor, para aqueles que de fato estão dispostos a entrarem num barco, mesmo que ele não esteja momentaneamente presente, visualmente, materialmente diante deles, mas ele sempre estará conosco. A intimidade é para esses. E saiba, querido, querida, que aqueles que são íntimos viverão o extraordinário. Ainda que comecem em fé e em algum momento vacilem, mas se gritarem pelo nome do Mestre, verão as suas mãos estendidas, pronto a tomá-los de volta e levá-los até o barco. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Eu quero orar com você nessa noite. Quero te convidar a refletir sobre a sua relação com o Pai. Você tem buscado da intimidade com o Senhor? Tem colocado a sua vida cada vez mais nas mãos dEle e esperado a sua manifestação, a sua graça, o seu favor, confiado nisso? Você tem aprendido, mesmo em meio ao silêncio, a se relacionar bem com o Pai, ainda que as multidões não estejam presentes? Ainda que tudo que você tenha seja apenas a voz dEle, que é mais do que suficiente para você? Você tem buscado essa intimidade? Você tem confiado que o Senhor é capaz de fato de operar algo extraordinário na sua vida? A fé tem sido parte da sua vida e da sua caminhada todos os dias? Ou o medo tem tomado conta? A insegurança tem movido você? A incredulidade tem feito morada no seu coração? O Senhor Jesus quer nessa noite te levar a experimentar, sim, algo extraordinário. Não fazer cessar a tempestade, talvez nesse primeiro momento, mas fazê-lo olhar para Ele e ser capaz de andar por sobre as águas. De andar por sobre as águas. Jesus te convida nessa noite a fazer isso, a depositar a sua esperança, confiança nele,
a verdadeiramente render o seu coração e a sua vida, a esperar o extraordinário, a caminhar em fé, a confiar naquele que está contigo e está, de fato, disposto a abençoar e cuidar de você. Você pode se colocar de pé nesse momento? E antes de orar, eu quero te convidar mais uma vez a refletir sobre isso. Como vem sendo a sua caminhada até aqui? A expectativa do extraordinário está presente no seu coração? A expectativa daquilo que Deus pode realizar sobre a sua vida tem sido presente na sua história? Ou o medo, a insegurança, a incredulidade, a falta de intimidade tem sido até aqui a sua realidade? Se vem sendo essa, saiba que Jesus, mesmo assim, nos toma pelas mãos e nos proporciona algo novo. Jesus é maravilhoso, porque Ele não leva em conta a nossa ignorância, Ele não leva em conta a nossa incredulidade, Ele não leva em conta as nossas limitações, nem tampouco a nossa prepotência e, por vezes, arrogância. Ele não leva em conta isso. Sabe o que Ele leva em conta? Ele leva em conta aquele que pede por socorro. Aquele que diz: mestre, eu estou naufragando, eu estou afundando. Só pode, de fato, estender as mãos para mim? Ele leva em conta aquilo que o salmista diz, um coração quebrantado e contrito. Ele leva em conta aquele que reconhece que tem de fato falhado, mas que o Senhor ainda assim está disposto a tomá-lo pela mão. Ele leva em conta aquele que olha para Jesus e vê que nele e apenas nele está a solução para a sua vida. Eu quero orar com você e eu quero desafiá-lo. Você pode permanecer de olhos fechados, a igreja ora, mas eu quero desafiá-lo nesse tempo. Como tem sido a sua vida até aqui? Você tem feito escolhas que têm o levado para longe de Jesus? E quem sabe nessa noite quer mudar essa realidade, fazer a escolha certa e dizer: Jesus, o barco está distante, mas eu te louvo porque o Senhor veio em minha direção. Eu quero caminhar, Senhor, por sobre essa tempestade, por sobre essas águas, por sobre essa prova, mas eu sei que eu só o farei se o Senhor estiver à minha frente. Se você quer tomar essa decisão hoje, nesse tempo, e dizer: Jesus, toma a minha vida, eu te entrego o meu coração. Se essa é a sua vontade nessa noite, eu quero orar com você, eu quero te pedir, se possível, levantar uma de suas mãos, para conhecê-lo, para poder orar com você. Amém? Amém? Esse é um convite para quem ainda não tomou a decisão lá de Jesus, mas também para aquele que já tomou e que sente que as suas forças se foram. Se foram. O barco não está onde você gostaria. A coisa não está fluindo como você esperava, mas nessa noite, Jesus, eu quero viver algo novo. Há mais alguém que quer nessa noite falar: Jesus, toma o leme do meu barco, muda minha história. Esse segundo convite é para quem começou em fé, mas ao longo da caminhada, de alguma maneira permitiu que a chama da fé e da expectativa por algo extraordinário da parte do Senhor viesse ao longo da caminhada, essa chama ser enfraquecida, apagada. A vida e o relacionamento com Deus estão no automático. Não lê mais a Bíblia como lia antes.
não ora mais como orava antes, não glorifica e celebra ao Senhor como igreja mais como antes. As frustrações e decepções abalaram a sua fé. Mas nessa noite, se você quer ser de fato renovado em sua fé, eu quero te convidar a, se possível, se colocar aqui à frente, para que a gente possa orar juntos. Às vezes, amados, todos nós, diante das provas, diante das tempestades, somos abalados em nossa fé. Mas eu louvo o Senhor, porque ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia o Senhor não se esquece de nós e nos proporciona renovo na nossa fé. Se você deseja ser renovado na sua esperança, se as decepções abalaram você, as frustrações tiraram a sua expectativa acerca daquilo que o Senhor pode realizar, vem aqui, para que a gente possa orar. Amados, todos nós, por vezes, precisamos de renovo, todos nós. Há mais alguém que queira nesse tempo orar conosco? Sai do seu lugar, diante do altar do Senhor, o melhor lugar para estarmos. Saibam, amados, que discípulos fraquejaram na fé. O grande pastor da igreja primitiva, Pedro, fraquejou em sua fé. Mas ele gritou: Jesus, me salva. Jesus o tomou pela mão e o levou ao barco. Há mais alguém? Vamos orar? Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos pedir, Espírito Santo do Senhor, renova a fé de cada um aqui, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, não conheço as lutas e pelejas que por vezes têm recaído sobre a vida dos teus filhos, o quanto o inimigo tem tentado minar a fé e a expectativa deles, o quanto as provas por vezes têm sufocado a sua esperança, mas eu creio, Senhor, e por isso nós te louvamos, que o Senhor começou uma obra maravilhosa sobre a vida dos teus filhos, e não terminou ainda essa obra, e há de completá-la até o dia final, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, fortaleça os pés cansados, revigora o ânimo dos aflitos e abalados, e ó Pai, toma a mente, o coração dos teus filhos, e encha estes teus filhos e filhas de expectativa e fé, de algo extraordinário da parte do Senhor sobre suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, buscar a intimidade mais do que o milagre, que entendamos, ó Pai, que o milagre é consequência da relação de proximidade e intimidade contigo, porque o Senhor de fato não abandona os seus, e a tua palavra nos diz que os sinais seguiriam os que creem, e nós, ó Pai, nesta noite declaramos que confiamos e cremos no Senhor, e tão somente em Ti. Enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, enquanto uns confiam em autoridades políticas e jurídicas, enquanto uns confiam na capacidade intelectual do homem, enquanto uns confiam nos seus recursos, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti para levar os nossos familiares a terem um encontro contigo. Nós confiamos em Ti para mudar o quadro e a aflição que por vezes recai sobre nossas casas. Nós confiamos em Ti, ó Deus, para tocar e trazer a cura que buscamos. Nós confiamos em Ti para trazer a alegria sobre nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite seja renovado no seu favor, na sua graça e na sua fé. E saia daqui, em nome de Jesus,
crendo mais e mais, esperando mais e mais da tua provisão e favor. É isso que nós oramos e pedimos a ti. Em nome de Jesus. Amém.